Salve galera, Papo Cabeça na área, e eu espero de coração que vocês estejam gostando aí do desfecho da nossa saga. E hoje nós vamos dar sequência nas revelações e nos detalhes aí, alguns até sórdidos, que eu presenciei no julgamento mais famoso do Brasil. Bom, eu tinha dito para vocês que no primeiro dia do julgamento, os três acusados, Suzane von Richthofen, Daniel e Christian Cravinhos, haviam prestado depoimento na frente ali do juiz-presidente e dos jurados que compunham o conselho de sentença. Eu já vou adiantar para vocês que a expectativa do Ministério Público era de que os irmãos Cravinhos, nos depoimentos lá em plenário, atribuíssem aí a autoria intelectual exclusivamente a Suzane. Pois, com isso, seria possível para o Ministério Público seguir a linha de que ela era a idealizadora do crime, condição que certamente agravaria sua pena no final de tudo. Mas, como o Tribunal do Júri é uma caixinha de surpresas, nem tudo saiu como o Ministério Público esperava. E bastou o Christian iniciar o primeiro depoimento dele que tudo se complicou ainda mais para a acusação. Mas eu já vou tratar disso logo logo. Eu vou falar agora do Daniel. Ele, no seu depoimento, ele insistiu numa tese absurda que ele havia apresentado numa entrevista à Jovem Pan à época, de que Suzane sofria agressões e abusos sexuais do pai Manfred, o que sempre foi veementemente rechaçado não só por Suzane, mas pelo irmão e até pelos próprios promotores do caso. Um absurdo. Aliás, ninguém me tira da cabeça que o Daniel tentou inventar, em vão, lógico, um motivo que pudesse ter despertado assim a raiva dele, a ira dele, e pudesse ou justificar ou minimizar a brutalidade com que ele teria golpeado a cabeça do pai de Suzane. Bom, o Daniel também afirmou no depoimento dele que a ideia teria partido de Suzane, mas que ambos, ele e Suzane, teriam anuído ao plano criminoso. E, surpreendentemente, no mesmo depoimento, ele mudou a versão dele, tentando atrair para ele a responsabilidade pelo duplo homicídio. Mas ficou claro que a intenção dele era tão somente tentar eximir o irmão Christian da responsabilidade. Mas, em razão do depoimento da delegada de polícia, a doutora Cíntia Tucunduva Gomes, bem como dos peritos técnicos que comprovaram a impossibilidade dele ter agido sozinho, né? Certamente a tentativa do Daniel foi descartada. Ela serviu apenas para deixar claro o quanto ele era mentiroso e dissimulado. Já a Suzane reconheceu ter participado do homicídio dos pais, mas que a ideia, segundo ela, teria sido concebida e executada pelos irmãos Cravinhos. Ela discorreu sobre a forma como Daniel a teria manipulado nesses 3 anos de namoro e como ele induziu ela a usar drogas. E finalizou dizendo que estava completamente arrependida. Mas e o Christian, hein? Bom, no primeiro depoimento, o Christian seguiu a mesma linha do irmão e imputou a autoria a ele. Ele afirmou não ter participado, olha só, do duplo homicídio. Mas, contradizendo mesmo assim o irmão, ele revelou que a ideia do crime foi de todos e assumiu a autoria na fase investigativa, na tentativa de auxiliar o Daniel a enfrentar talvez aí uma pena mais baixa. Ele informou que tentou demover aí Suzane e Daniel do intento homicida, mas não teria obtido êxito. E provavelmente pela mesma razão do irmão, e seguindo talvez uma estratégia da defesa, ele também declarou que Suzane sofria agressões e abuso sexual do pai Manfred. Enfim. Bom, ao contrário do que o Ministério Público esperava, certamente essas declarações dos irmãos Cravinhos não contribuíram, digamos assim, muito para a tese de acusação de que Suzane teria sido a autora intelectual da ideia de matar os pais. Mas acredito, isso não ia ficar assim. Eu explico. No segundo dia do julgamento, infelizmente, eu e o meu colega, nós tivemos de ceder o nosso espaço privilegiado ao Dr. Alberto Zacarias Toron, advogado do tio de Suzane, que de fato ele teria ingressado nos autos como assistente de acusação. Interesse do tio, né? Daí em diante, eu e meu amigo nós passamos a assistir o júri sentados juntamente ali à plateia. Mas não tinha problema. Dentre os depoimentos das testemunhas colhidos nesse segundo dia de julgamento, para mim o que mais me comoveu foi o de Andréas, irmão mais novo de Suzane,
que pouco tempo depois do crime, eu acho que em novembro de 2002, ele teria escrito para a irmã que a perdoava e que ainda a amava. Entretanto, galera, após 4 anos do ocorrido, e já sob os cuidados da avó e desse tio interessado, no depoimento do Andrés em plenário, ele confirmou de pronto que nem ele e nem a irmã foram vítimas de abusos ou maus tratos por parte dos pais. E ao contrário do que disse Daniel Cravinhos, obviamente, ele se mostrava nitidamente abalado, para não dizer revoltado com o sistema, e nesse momento ele muda o posicionamento e diz que jamais perdoou a irmã, que ela estaria prejudicando o andamento do inventário, inclusive, e dificultando a vida dele. Enfim. Mas havia um outro depoimento revelador, que foi da amiga de faculdade de Suzane, Fernanda Kitahara, que após o assassinato, mesmo após, né, juntamente com o Andrés, ela disse que teria visitado Suzane no presídio por um período de aproximadamente 1 ano e meio. Vejam que detalhe interessante. O que teria feito uma amiga e Andrés, que acabara de perder os pais aí por causa da irmã, continuarem visitando Suzane no presídio por tanto tempo? O que teria mudado depois desse 1 ano e meio? Infelizmente, galera, esses importantes questionamentos não foram feitos e muito menos respondidos no julgamento, e até hoje eles despertam em mim uma curiosidade. Vocês conseguem imaginar eles tendo de enfrentar a revista pessoal no presídio, o ambiente e tudo o que acontece nesse lugar durante mais de ano para visitar quem todos chamavam e ainda chamam de monstro? Na boa, para mim, tem que ter muito amor envolvido. Enfim, conforme prometido, chegou o momento de fazer a revelação mais absurda testemunhada por mim aí, que pode ser comprovada, inclusive, com uma simples leitura da sentença que condenou Suzane e os irmãos Cravinhos. É só dar um Google. Antes, porém, eu preciso, obviamente, descrever para vocês como era aquele amplo auditório. Bom, no centro, de frente para a plateia, ficava a mesa do juiz-presidente. No seu lado esquerdo, dando sequência à mesa principal, ficavam os promotores de justiça, né, e o assistente de acusação. E do lado direito da mesa do presidente, os advogados de defesa. Os jurados ficavam do lado esquerdo, né, e ao fundo, de quem olha para a plateia, no espaço, digamos, de 4 metros de distância no máximo, da mesa aqui, né, do presidente. Quando os réus, ou até mesmo as testemunhas, iam prestar depoimento, uma por vez, obviamente, eles sentavam numa cadeira de frente para o juiz-presidente, ficando de costas para a plateia. O palco ficava numa parte mais elevada do auditório, né? E a plateia ficava de frente para um palco sentada nas poltronas, cuja disposição parecia com a de um teatro, sabe? Sim, ó, onde a segunda fileira de poltronas fica num campo visual mais alto do que a primeira, e assim sucessivamente. Pois bem, no terceiro dia do julgamento, logo após a senhora Nádia Cravinhos, mãe de Daniel e Christian, ter prestado depoimento, aproveitando-se aí de um pequeno intervalo, e outra, certo de que a acusação não contava ainda com provas robustas de que Suzane seria a líder do crime, o promotor Nadir se levantou da cadeira dele e se dirigiu ali, ó, ao advogado de defesa de Christian, onde ficou cochichando aos ouvidos, ora do advogado, ora do próprio réu Christian. Ele teria ficado por ali uns 4, 5 minutos. Apesar daquilo ser inusual e até temerário em julgamentos do tribunal de júri, porque pode anular, ao ver aquilo, de imediato, sabe, não me veio à mente nenhuma razão lógica que justificasse aquela ação do Dr. Nadir. Embora fosse perceptível para quem conhecesse o quanto o Dr. Nadir estaria insatisfeito com os depoimentos ali dos irmãos Cravinhos. E lógico, aconteceu o fato mais bizarro e absurdo que eu presenciei em todos os anos em que atuei no tribunal do júri. Quer saber qual é? Então eu te espero no próximo vídeo. Vem comigo.